Senhor presidente, primeiro eu quero enviar mais uma vez os meus sentimentos e as minhas condolências, o nosso carinho ao deputado estadual Pedro Fernandes, do qual eu tenho uma grande amizade. Hoje o Corpo de Bombeiros decidiu encerrar as buscas do seu pai, no estado de Santa Catarina, o que o próprio parlamentar reconhece como um procedimento comum ao Corpo de Bombeiros, mas que ele vai continuar aí, obviamente, as suas buscas, e a gente deseja mesmo que essa angústia possa terminar logo, não só para o Pedro, como para todos os familiares, e mais uma vez envio meu carinho ao deputado e amigo, parceiro, companheiro Pedro Fernandes, que acabe logo essa angústia. Senhor presidente, eu quero pedir muito a ajuda não só dos nobres parlamentares, mas especialmente da população do estado do Rio de Janeiro, com relação a uma ação que chegou recentemente ao Supremo, e no sorteio a relatoria caiu para o ministro Gilmar Mendes, de uma lei aprovada por essa casa, de minha autoria, que determina um percentual para gastos do Estado com publicidade. Aliás, presidente deputado Gilberto Palmares, a primeira pergunta que deve ser feita é: o governo Pezão fazer propaganda de quê? Propaganda das mazelas? Propaganda da insegurança? Propaganda da incompetência? Propaganda dos buracos e do abandono das nossas estradas? Propaganda do quanto o interior do estado do Rio de Janeiro foi esquecido nesse período? Propaganda de que conseguiu perder 50 milhões de reais de verba do Hospital do Câncer de Nova Friburgo, a verba federal? Propaganda de quê? Essa é a pergunta essencial. A segunda pergunta é: propaganda como prioridade? O governo do estado tem outras prioridades do que fazer propaganda. Nós, nessa casa, tivemos a coragem de aprovar uma legislação que limitou os gastos de propaganda do Estado enquanto perdurar a crise, enquanto perdurar o regime de recuperação fiscal. Nesse montante, a previsão orçamentária em 2016, por exemplo, quando aprovamos a lei, era, deputado Valdec, de que o governo do Estado gastaria naquele ano cerca de 60 milhões de reais com propaganda. Nós limitamos o gasto a 6 milhões de reais. Não impedimos que o governo fizesse publicidade, mas cortamos sobremaneira esses gastos, porque naquele mesmo momento o governo do estado Pezão queria gastar com propaganda 60 milhões de reais, mas estava cortando os recursos do aluguel social das pessoas do Morro da Bumba, da tragédia da região serrana e outros que necessitavam do auxílio moradia. O governo do estado fez uma opção, preferiu cortar no social, mas manter a publicidade do governo do estado. Mas nós, nesta casa, aprovamos uma lei de minha autoria que impediu isso. Constrangido, o governador não teve outra escolha. Teve que aprovar a legislação, sancionou a lei. E aí agora a ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, entrou na justiça contra essa lei. Perdeu no Tribunal de Justiça do Rio, que entendeu que a legislação era válida. A ABERT, não satisfeita, recorreu ao Supremo e agora essa decisão está nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Obviamente não quero suscitar aqui que haja algum tipo de participação do governo do estado, utilizando-se da associação e a própria associação com seus interesses, que obviamente são legítimos, tente mudar isso na justiça. Mas a população do Rio de Janeiro precisa dizer que não concorda que o governo do estado deixe de pagar, por exemplo, o aluguel social, deixe de construir o Hospital do Câncer na região serrana, deixe de cuidar das nossas estradas, deixe de pagar o servidor público para fazer propaganda em rádio e televisão, para se divulgar, para divulgar a sua incompetência.
Então, nesse sentido, eu quero pedir o apoio dos parlamentares, da população do estado do Rio de Janeiro, a assinar a petição pública fazendo pressão para que o ministro Gilmar Mendes possa dar uma decisão favorável. Igualmente fez o Tribunal de Justiça do Rio, dando legitimidade a essa legislação, impedindo o Estado de gastar milhões de reais com propaganda e publicidade. Entendo os interesses da ABERT, mas preciso dizer à mesma associação que respeito de que, no momento da escolha, no momento em que tem que se priorizar, e olha, falo como jornalista, falo como homem de comunicação, como profissional da área de comunicação, mas na hora de dar a prioridade, não podemos permitir que as pessoas fiquem sem teto, que as pessoas fiquem sem atendimento médico, que as pessoas tenham dificuldade, medo por conta da insegurança pública, para que o governo gaste publicidade. Entre gastar com publicidade e dar teto às pessoas, eu fico com o dar teto às pessoas. Nesse sentido, é preciso que torçamos, mas que também façamos aquilo que podemos nesse momento, que é a pressão para que o Gilmar Mendes possa tomar uma decisão que esteja de acordo com a aprovação majoritária desta casa acerca dessa lei, com a sanção do próprio governador, que não tenho dúvida, fez muito mais por constrangimento do que propriamente por vontade, e a decisão já tomada pelo Tribunal de Justiça. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade mais uma vez e trazendo exatamente à tona essa campanha pela validade da nossa lei, que limita os gastos do Estado com publicidade, para falar mais uma vez do interior, o interior do Estado do Rio completamente abandonado. E hoje eu queria dar um destaque ao município de Sumidouro. Sumidouro, que é um dos maiores produtores de hortifrutis do Estado. Sumidouro, que é um município notadamente rural, com muitas estradas ainda de terra batida. Um município que tem muitas dificuldades, porque sofre também com os atravessadores, aqueles que usam o suor do produtor rural para ter benefícios e ganho em cima desses produtores rurais. Sumidouro, que recentemente tive lá, junto com o deputado federal Glauber, aprovando através de uma emenda participativa um recurso na casa de R$500 mil para o asfaltamento da estrada do bairro Vale dos Pinheiros. Sumidouro, que já teve também algumas questões com relação a estradas através de emendas parlamentares do deputado federal Glauber. Agora, o problema de Sumidouro se repete na maior parte dos municípios notadamente rurais e se repete também até na zona rural do município de Nova Friburgo, especialmente no 3º distrito, Campo do Coelho, que abrange o grande cinturão da produção agrícola do estado do Rio de Janeiro. Deputado Valdec, é muito triste ver o que a Enel está fazendo com esses produtores rurais. Cobrar o gasto com energia elétrica por estimação e trimestralmente é uma crueldade que demonstra o erro de que um serviço tão essencial não tenha o devido trato, principalmente por parte do governo federal. Algumas ações já foram tomadas em Brasília, através, inclusive, desses encontros que tivemos nesse período no interior do estado e ao longo do ano, e, inclusive, já foi fruto de reuniões em Brasília. Mas está prevista pela Comissão de Defesa do Consumidor desta casa uma audiência pública para tratar desse tema. Em resumo, somos contra a cobrança trimestral de energia elétrica. Em segundo ponto, é inadmissível que seja cobrado, especialmente do produtor cultural, o gasto com energia elétrica por valor estimado na média. Isso é um absurdo. A população honesta desse estado quer pagar sim a sua conta, mas que pague por aquilo que usou e que não pague por estimativa. Isso é roubar o cidadão e nós não admitimos que a população continue sendo roubada.
se não bastassem ser roubada por boa parte dos políticos, não pode ser roubada também pela empresa de energia elétrica. Queremos que a cobrança seja feita mensalmente e buscamos que essa cobrança seja feita dentro daquilo que o cidadão gastou e não por estimativa, como quer a Enel, principalmente na área agrícola do estado do Rio de Janeiro, onde as pessoas têm menos informação e acabam sendo penalizadas por isso. Obrigado, senhor presidente.